Amém. Eu queria que a igreja recebesse o pastor e superintendente, pastor Jaide Azevedo, com uma salva de palmas. Amém? Tirar a máscara, né, gente? Boa noite, paz seja convosco. Pode assentar aí no seu lugar, em nome de Jesus. Estamos aqui com esse projeto, eu diria, inovador, né, no nosso meio, né, no meio evangélico. E nós cremos que os frutos virão com o tempo e vai surgir grandes empresários por aí, pessoas estruturadas dentro de uma orientação, de pessoas capacitadas e, acima de tudo, com a direção do Espírito Santo, com a direção de Deus. Mas eu vou compartilhar com vocês agora mais direcionado para a Bíblia, né, para a Sagrada Escritura, para que possamos fechar nesta noite esse projeto que foi aqui todo elaborado, planejado, né, pelo pastor Wilton, nosso doutor, pastor Laurindo, nosso superintendente, contador. Mas eu quero compartilhar aqui 2 versículos da Sagrada Escritura. Está no livro de Gênesis, no capítulo 26. Os versículos é o versículo 12 e o versículo 13. Que diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Muito bem, gente. Quero dar um tema a essa pequena palavra: o perfil do homem que Deus prospera. E nós vamos nos basear na vida de Isaque. Isaque, que era alguém que tinha uma referência muito forte e que aprendeu muita coisa, tanto no ofício da lavoura, da agropecuária, com o pai Abraão. E este homem, Isaque, tinha algo, ou um diferencial muito grande, que era a promessa de Deus sobre a vida de seu pai, que se estendeu até a sua vida. E nesses dias que nós estamos vivendo, eu penso que todos vocês, todos nós, entendemos bem esse momento, que é um momento de crise, e crise nós sabemos identificar. É um tempo de sofrimento, é um tempo de escassez, um tempo de falta, um tempo de prova, um tempo de dificuldades. E nós entendemos que a crise nos faz, eu diria, muito mal, se nós formos analisar apenas por um aspecto. Porém, a crise tem um outro lado, uma outra face que nós entendemos, e é também um dos significados, que é oportunidade. Então eu quero aqui nesta noite compartilhar com vocês do ponto de vista positivo da oportunidade, ou as oportunidades que as crises nos proporcionam. Eu ouvi uma história certa vez, achei bastante interessante, sobre uma grande empresa no ramo de calçados, que enviou um representante a um país da África para ali se estabelecer e levar o produto, né? Sapatos, tênis, sandálias, chinelos, enfim. E aquele representante que foi enviado para aquele país, quando chegou e ele se situou e tomou conhecimento daquele lugar, ele percebeu que as pessoas daquele lugar não usavam sapatos, chinelos, tênis, nada. Era um povo descalço, na verdade. E ele ali, por um tempo, já ficou desanimado,
Por um tempo ele insistiu e acabou pedindo para que a empresa o levasse de volta, porque senão ele passaria grandes dificuldades com a família. A empresa trouxe de volta ao seu país de origem e enviou um outro representante para aquele lugar. E chegando lá, aquele outro representante, ao perceber que nenhum daqueles moradores usavam sapatos, chinelos ou tênis, ele entrou em contato com a empresa que o havia enviado, muito empolgado, dizendo: olha, pode contratar mais empregados para que fabriquem uma maior quantidade, porque não há ninguém nesse lugar que use um sapato, um tênis, um chinelo. Nós vamos colocar sapato, tênis, chinelo nos pés de todas as pessoas deste lugar. Nós vamos ficar aqui muito ricos. Olha como que é a visão. Então eu quero dizer que neste tempo de crise e dificuldade, nós temos que olhar com outros olhos. É um tempo de nós nos reinventarmos, é um tempo de nós usarmos de criatividade, é um tempo de buscarmos de Deus uma direção, é um tempo de ir à luta em busca de sucesso, em tempo de crise. Então Isaac foi para uma terra e havia naqueles dias fome sobre a terra. É o que nos diz a Sagrada Escritura. E ele foi para a terra dos filisteus, nos dias do rei Abimeleque. E chegando ali, ele percebe que havia fome, falta, escassez. E o Senhor disse assim: anda por esta terra, peregrina sobre ela, porque eu vou te abençoar nessa terra. Assim como eu fui com Abraão, teu pai, eu serei contigo. E nos diz a Sagrada Escritura que Isaac era alguém que tinha conhecimento. É o que nós ouvimos agora há pouco sobre cuidar bem do seu negócio, saber realmente o que está fazendo, ter uma assessoria à altura daquilo que você pretende trabalhar ou desenvolver. E tenho certeza que Isaac tinha este conhecimento técnico. Ele tinha habilidades, porque aprendera com o pai. Ele sabia como cuidar de animais, ele sabia como plantar, como colher. Porém havia falta, havia fome. Então ele tinha o conhecimento, ele tinha a técnica, ele teve a consultoria do pai, que foi muito bem sucedido. Então aqui você está ouvindo, recebendo conhecimento, você está recebendo uma direção, você está recebendo uma capacitação, mas é preciso que algo seja feito, é preciso que algo a mais aconteça. E quando eu digo que eu preciso que algo a mais aconteça, é preciso que nós tenhamos um perfil de alguém que seja aprovado por Deus, para que onde colocarmos as mãos, tenhamos sucesso. Para onde colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor seja conosco. Então nos diz a Bíblia que Isaac semeou naquela terra. Ele sabia como fazer. Que Isaac prosperou na pecuária. Ele sabia como fazer. Mas havia fome sobre toda a terra. Havia uma crise sem precedente naqueles dias. Era um homem temente a Deus, era um homem obediente, era um homem extremamente fiel a Deus, comprometido, aliançado com Deus. Então Deus diz assim: peregrina sobre esta terra, anda sobre ela, porque eu vou te abençoar. Eu quero dizer aqui nesta noite, de cada semente que Isaac semeou naquela terra, ele colhia 100. Ao passo que os demais moradores daquele lugar talvez tivessem conhecimento, certamente tinham capacidade de desenvolver um negócio ali na lavoura,
ali na pecuária, mas lhes faltava algo, faltava a bênção de Deus, faltava o cuidado de Deus com aquilo que se está fazendo. Então diz a Bíblia que ele, de cada semente, ele colhia 100. E diz a Bíblia que ele prosperou de tal maneira que ele ficou grande, que ele engrandeceu. Mas ele não apenas ficou grande, ele não apenas engrandeceu, ele se tornou muito grande. Ele foi além do natural, do comum, porque ele tinha a bênção de Deus. Então, aqui nesta noite, eu quero dizer que nós temos aqui um objetivo, um propósito, de levantarmos aqui grandes empresários, grandes empreendedores. Temos aqui o objetivo de levantar pessoas que irão prosperar no seu ramo de atividade. Você está se capacitando, você está se preparando, mas aqui eu quero também liberar uma palavra profética, uma palavra de bênçãos vindas da parte de Deus. Talvez você tenha em mente de ter um sócio, ou até mais do que um, e nada de errado quanto a isso, porém, ponha Deus no seu negócio, ou seja, ponha Deus como seu sócio principal, que Ele vai abençoar o trabalho das tuas mãos, Ele vai dar criatividade a você, Ele vai dar habilidades às tuas mãos, Ele vai te dar graça para você prosperar em tempos de crise. Havia fome sobre a terra naqueles dias, e Deus disse para Isaac: peregrina sobre esta terra, anda sobre ela, porque eu abençoarei você e a tua semente, ou seja, os teus descendentes. Esta terra eu vou entregar para vocês. Então, meus amados, nesta noite eu quero dizer isso para você. Eu já fui empresário, comecei pequeno e cresci de médio para grande. Mas uma coisa, eu ouvi algumas coisas que o pastor Laurindo falou aqui, uma coisa eu sempre tive em mente: de tudo quanto o Senhor me der, de tudo quanto vier às minhas mãos, de tudo quanto eu tiver lucro, certamente eu devolverei o dízimo. Pastor, está falando aqui de empreendedorismo, em se tornar um empresário, o senhor vai falar de dízimo? Sim, e nós temos grandes exemplos de grandes empresários, que não temos tempo aqui para relatar acerca disso. Mas eu lhes digo nesta noite, meu irmão, ponha Deus no teu negócio, na tua empresa. Faça uma aliança com Deus, e Deus te fará prosperar em tempos de crises. Deus te fará crescer, e não apenas te fará crescer, mas você vai se tornar muito grande. Deus vai te dar uma visão diferenciada. E onde pessoas não conseguem ter bons resultados, mas quando você colocar a planta dos teus pés e as tuas mãos ali, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, porque é assim que Deus faz com aqueles que têm o perfil de obediência, de temor, de fidelidade, de aliança, de compromisso. Então eu lhes digo, o perfil do homem que Deus prospera é este homem que é fiel, que é obediente, que é aliançado, que é comprometido. Então que você guarde com você esta palavra, que seja qual for o tempo, seja qual for a situação, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. As pessoas verão e não talvez entender o que aconteceu, mas é porque Deus está no seu negócio, Deus está sobre a tua vida, Deus está te capacitando, Deus está te dando sabedoria, criatividade e unção. As pessoas virão de todos os lados para solicitar o seu serviço, o seu trabalho, o seu produto, aquilo que você produz, aquilo que você realiza, porque a bênção de Deus estará sobre vocês. Amém, gente? Então fica aí com você essa palavra. Espero que Deus possa ter falado ao seu coração
e que Deus tem que estar acima de todas as coisas, inclusive do teu ramo de atividade. Quero fazer uma oração. E a partir de hoje, Deus vai te dar uma direção clara. Está vendo isso aqui que está na minha mão? Isso aqui se chama clipe. A pessoa que inventou isso daqui se tornou milionário com um pedacinho de arame. Foi dobrando e fez o formato desse clipe aqui. Ele patenteou isso daqui, meu irmão, e se tornou milionário com um clipezinho. A mulher ficou viúva, o marido deixou dívidas. Estou dizendo daquela viúva lá dos dias do profeta Eliseu, não. A viúva da nossa contemporânea aqui. E ela então aprendeu a fazer uma rosquinha caseira de nata. Com a mãe, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisa, com a tataravó. Ela conseguiu um dinheirinho, fabricou as rosquinhas e mandou os meninos oferecer aos vizinhos. Os meninos foram, os vizinhos compraram, gostaram, começaram a encomendar. Daqui a pouco ela arrumou um balcãozinho e pôs na porta de casa com os pacotinhos de rosquinha. Vinha pessoas de todos os lados para comprar aquelas rosquinhas. Daqui a pouco ela abriu uma padaria. E no dia que eu ouvi esse testemunho de uma mulher que ficou viúva com os filhos, não tinha como se sustentar, ainda por cima ficaram dívidas. Ela saiu da situação que estava, usando uma receita caseira da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó. E ela tinha no coração, quando eu ouvi esse testemunho, ela já estava com 12 padarias. E o objetivo dela era ter o número do livro de Salmos. Ela queria ter 150 padarias, com uma receita de uma rosquinha caseira. Então Deus vai te dar criatividade, meu irmão. Mas ponha Deus na tua vida. Ponha Deus como teu sócio majoritário. De tudo quanto vier à tua mão, seja fiel a Deus. E Deus vai te fazer muito grande. Não é grande não. Grande é um processo, mas o objetivo é te fazer muito grande. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor é o Deus que tudo é e que tudo pode, e que tem todo o poder nos céus e na terra. Dentre aquilo que o Senhor é o Deus de provisão, é o Deus de multiplicação, Jeová Jiré. O Senhor é o Deus de criatividade. Eu oro aqui nesta noite para que o Senhor dê uma direção clara a esta pessoa, para que possa iniciar e começar o seu negócio próprio. Meu Deus, que o Senhor possa abençoá-los e prosperar a obra das tuas mãos. Temos aqui o direcionamento, a consultoria, temos aqui o aprendizado, e nós precisamos agora da unção do Senhor, da capacitação vinda do Senhor, da multiplicação, assim como o Senhor abençoou a vida de Isaac. De tudo que ele plantava, de cada semente, ele colhia 100, se tornou grande e muito grande. Então eu oro e abençoo cada um dos teus filhos, todos os que nos assistem, todos aqueles que participam aqui presencial e aqueles que irão ver, assistir esta live. Que o Senhor os abençoe e os tire da crise, prosperando e multiplicando.